Então, pessoal, eu queria começar falando aqui para vocês desse teste da integral, que é um teste de convergência de séries, tá certo? De muita utilidade, chamado teste da integral, porque ele é justamente baseado na comparação da série com a integral de uma função, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: se você tem lá uma série que você quer saber se converge ou não, ela é uma. Vamos colocar um título aqui na lousa, né? Teste da integral, rapidinho aqui. Teste da integral. Só para começar a aula de hoje aqui, né? Teste da integral. E ele é um teste justamente para a gente saber se uma série converge ou diverge, ok? Então a gente vai colocar aqui o seguinte: vamos imaginar a princípio que eu tenho uma série somatória de AN, que eu quero saber se a série converge ou diverge. Aí eu observo o seguinte: eu observo que o termo geral AN pode ser extraído de uma função. A n igual a f de n, onde essa função f de x é uma função positiva e decrescente. Olha que interessante. Então, imagina que o seu AN é igual ao f de n, vírgula, onde f de x é uma função positiva e decrescente. Positiva e decrescente. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: vamos fazer uma figura aqui para ilustrar, né? Aqui, acho que dá para deixar isso aqui na tela. Imagina que você tem aqui o f de x, eixo x, aqui na horizontal, e você tem uma função, eu vou aqui fazer de cabeça assim, né? Apenas um gráfico qualquer, sem nenhuma preocupação, apenas um gráfico que represente corretamente uma função positiva e decrescente, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Tá aqui, uma função positiva e decrescente. Imagina que aqui é o 1, tá? Porque o AN, né, começa em A1, A1, A2, A3. Então imagina aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4 e assim por diante, até chegar num valor n-1, n, e depois ainda continua, mas eu vou fazer aqui na lousa só até o n. Então, aqui é o eixo x, aqui é f de x. O que você percebe? Você percebe o seguinte: olha o que ele diz aqui no teorema. Valem essas duas desigualdades. Você vê que a primeira desigualdade, lembrando que o f de n é, na verdade, o AN. A primeira desigualdade é f de 2 até f de n. Ela é menor que a integral de 1 até n. E por que isso acontece? Quem que é esse f de 2 até f de n? Então, se a gente vier aqui na lousa, a gente percebe o seguinte: ó, o f de 2 é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o f de 2, esse comprimento aqui, ó. Isso aqui é, vamos ver se eu consigo aqui fazer, né? Isso aqui é justamente o, peraí. Esse aqui é o f de 2. F de 2. Tá? Agora, f de 2 é a mesma coisa que f de 2 vezes 1. O que seria f de 2 vezes 1? Seria a área de um retângulo aqui, ó. Então a gente pode imaginar um retângulo cuja área, na verdade, é f de 2 vezes 1. Deixa eu fazer melhor aqui esse retângulo. Pronto. Aqui, ó. F de 2 vezes 1, que dá f de 2. Vamos deixar em verde aqui. F de 2. Agora aqui, o que seria o f de 3? O f de 3 é esse comprimento aqui, a princípio. Pum, aqui é o f de 3. Então tá aqui. Pronto, aqui é f de 3. F de 3. Agora, f de 3 é a mesma coisa que f de 3 vezes 1, que vai dar esse retângulo aqui. F de 3 vezes 1. Tá? Observe que o comprimento aqui é da base do retângulo é 1. O comprimento aqui da base do retângulo é 1, de todos eles. Aqui é 1 também. Aqui também do n menos 1 até o n é 1 também. Sempre distância 1 entre os números naturais. Então, mais um aqui, o f de 4. Ele é, a princípio, f de 4 é exatamente esse comprimento aqui, que vem aqui do eixo x até bater no gráfico da função. Então aqui é f de 4. F de 4 é a mesma coisa que f de 4 vezes 1. Aí f de 4 vezes 1 forma um retângulo aqui. Então aqui é f de 4.
f de 4. Agora, ele termina lá no f de n, então vamos fazer a mesma ideia aqui para o f de n. Quem que é f de n? É esse comprimento aqui. E o que é f de n vezes 1? É a mesma coisa que f de n, que vai dar um retângulo aqui. Esse retângulo aqui é f de n, porque é f de n vezes 1, certo? Então aqui a gente pode chamar de f de n. Então o que você percebe? Se você somar, como ele somou aqui, do f de 2 até o f de n, vamos escrever aqui embaixo. Se eu fizer uma soma, f de 2 mais f de 3 mais f de 4 mais reticências, f de 2 mais f de 3 mais f de 4 mais reticências, até chegar aqui em f de n, é como se eu estivesse somando a área de todos esses retângulos. E a área de todos esses retângulos certamente vai ser menor do que a integral de 1 até n. Por quê? Porque a integral de 1 até n dessa função aqui, essa função aqui é a f de x, essa amarela, da função f de x dx, ela não é só a área dos retângulos, a integral mesmo, ela vai ser, se a gente parar para prestar atenção, a integral de 1 até n, ela vai daqui até aqui, mas pegando toda a área, né? Não só dos retângulos, claro que tem outros retângulos aqui, mas tem esse pedacinho aqui em cima dos retângulos, que a área dos retângulos não está englobando eles, e a integral vai englobar. Então, deixa eu ver se eu pego aqui uma... Aí, talvez isso aqui seja bom para representar a integral, olha lá. Vocês estão vendo? A integral é justamente toda... Opa! A integral é toda essa área aqui. Não sei se eu vou conseguir pintar muito bem. Olha lá. Toda essa área. Inclusive essa parte aqui de cima. Ó. Inclusive essa parte aqui de cima. Então, o que acontece? Toda essa área aí, inclusive isso aqui, tudo que eu estou pintando aqui, ó, toda essa área, a verdade é que ficou maior do que aquele... Olha lá, ficou maior do que aquele f de 1 que estava aqui, né? F de 1, f de 2, que estava aqui, que acabou sumindo aqui. Foi uma coisa meio infeliz eu ter pintado isso aqui. Talvez vocês já vão tirar, colocar uma cor mais... Talvez uma cor mais fraquinha, não sei. Aqui, talvez essa cor aqui, talvez esse negócio aqui, talvez dê certo. Olha lá. Olha lá. Ah, aqui já ficou um pouquinho mais legal. Olha lá, integral. Esse negócio... Opa, só que aqui ficou um pouquinho do outro aqui. Deixa eu apagar. Esse aqui é a integral. Esse aqui é a integral. Ó. Certo? Ela pega também essa partezinha aqui de cima. Tá certo? Pega essa parte aqui de baixo também. Pega aqui tudo. Ó. Então, aqui, ó. Então ela acaba sendo mais do que só o retângulozinho branco. Quer dizer, esse negócio, essa nuvenzinha aqui que eu fiz, ela é a integral de 1 até n f de x dx. Então você vê claramente, por ela pegar essas partes aqui de cima, ela é maior do que só a soma dos retângulos que eu escrevi em verde aqui. Agora, existe uma outra desigualdade que ele coloca aqui, que é o seguinte, a integral é menor do que o f de 1 até f de n menos 1. Como que a gente pode ver isso na figura? Como que a gente pode ver isso aí na figura? A gente pode ver da seguinte forma. Olha só. Se eu começar no f de 1, vamos colocar aqui, ó. Se eu começo aqui no f de 1, quem que é o f de 1? F de 1 é tudo isso aqui, até chegar aqui, ó. Esse aqui é o f de 1, certo? Que é a mesma coisa que f de 1 vezes 1. Então, f de 1 vezes 1 já completa aqui um retângulo. Né? Lembrando, esse aqui, ó, só deixar bem claro, esse aqui é o f de 1, esse comprimento todo aqui. Só que se eu faço f de 1 vezes 1, continua sendo f de 1. Então, esse retângulo aqui é o f de 1. Da mesma forma, a área desse retângulo aqui é f de 2. F de 2. Certo? A área desse retângulo aqui, F, olha lá, f de 3, é esse comprimento aqui. 3 está aqui, ó. F de 3 é esse comprimento. Se eu multiplico f de 3 vezes 1, eu faço a área desse retângulozão aqui azul, certo? Então, aqui f de 3, certo? Então, resultado, n menos 1, f de n menos 1 é isso aqui. Se eu multiplico por 1, forma aqui um retângulo que é f de n menos 1. E você repara que esses retângulos estão indo além da integral. Então, aqui fica
maior, se eu fizer da maneira que eu escrevi aqui na lousa na parte azul, é aquele retângulo f de 1 lá, altão aqui, todo ele aqui, né? Toda essa brincadeira aqui, ó. Esse aqui seria o f de 1 mais f de 2 mais, e aí vai, até chegar em quem? Até chegar no f de n menos 1, que é o último aqui. Isso fica, obviamente, pela figura aí você vê, maior do que a integral. Bom, e o que essas duas desigualdades permitem a gente concluir? Quer dizer, como que disso aqui vai surgir o teste da integral? Surge pelo seguinte, essa somatória aqui da esquerda é a somatória de j igual a 1 até n, perdão, de j igual a 2 até n, f de j. Então, ela é menor do que a integral de 1 até n, f de x dx. Menor. Que, por sua vez, essa integral é menor do que uma outra somatória, finita também, de j, agora sim, igual a 1 até n menos 1, f de f de j também. Tá? Bom, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu posso passar um limite para n tendendo ao infinito. Então, passando o limite, supondo, né? Supondo a convergência aqui, né? Vamos dividir em duas partes antes de passar o limite. Vamos dizer que a gente tem uma desigualdade 1 aqui, a gente tem essa primeira desigualdade, e a gente tem uma desigualdade 2 aqui, que é essa desigualdade aqui, a gente vai chamar de 2. Então, tem duas desigualdades aqui que dá para você pegar. Nessa primeira desigualdade, se por hipótese a integral convergir quando n tende a infinito, então vamos escrever assim. Vamos colocar aqui um primeiro asterisco, né? Na desigualdade 1, na desigualdade 1, se por hipótese a integral converge, se por hipótese existe o limite, né? Existe o limite, quer dizer, existe o limite dessa integral aqui do meio, vamos colocar em amarelo, limite para n tendendo ao infinito, da integral de 1 até n f de x dx, se existe esse limite aqui, então a série também converge, porque se n tendendo ao infinito aqui, n tendendo ao infinito aqui, vírgula, então isso implica que a série essa aqui, e começando em 1, ou em 2, ou em 0, tanto faz, a somatória de J, somatória dos FNs, vamos colocar assim, que é igual à somatória dos ANs, porque Fn é igual a N, é igual à somatória dos ANs, converge, certo? Somatória dos Fn, que é igual à somatória dos AN, converge. Converge. Ponto final. Agora, isso vem, quer dizer, na desigualdade 1, eu taco para infinito esse n aqui, essa integral converge, você taca, ao mesmo tempo vai para infinito esse aqui e converge também, porque vai ser menor ou igual que isso no limite, tá? Os limites, vai ser um menor ou igual que o outro. Agora, você tem a desigualdade 2. A desigualdade 2 ela é boa por quê? Porque daí se a integral diverge, então essa série aqui diverge também, tá? Então vamos falar agora da desigualdade 2. Na desigualdade 2, na desigualdade dois, se, por hipótese, se você conseguir provar ali sua hipótese de que a integral diverge, limite para n tendendo a infinito, na integral de 1 até n, na integral de 1 até n, f de x dx, diverge, então isso implica que a série também diverge, porque a série vai ficar menor, tá?
Isso implica, então, isso implica que a série somatória de f de n, que é a mesma coisa que somatória de AN, diverge também. Tá? Ou seja, resumindo, esse teste da integral é o seguinte: a série converge se e somente se a integral converge, contanto que essa série seja um somatório de AN, onde a n é f de n, onde o f de x é uma função positiva e decrescente. Tá certo? Então, eis aí o teste da integral. Bom, só fazer um exemplinho aqui para fechar o vídeo e a gente falar de séries absolutamente convergentes. Tá? Só um exemplinho aqui para fechar. Muito interessante esse exemplo. Olha só. Como é que a gente pode mostrar que essa série aqui, de 2 até infinito, 1 sobre n log de n, é divergente, usando o teste da integral? Exemplo, então vamos lá. Somatória de n igual a 2 até infinito, 1 sobre n log de n. Então isso aqui é divergente. É divergente. Então, como que a gente pode mostrar isso? A primeira coisa que o cara poderia pensar é usar um teste da comparação, mas vai comparar com o quê? O cara poderia pensar assim, ó, comparação com a série harmônica, mas falha, né? Porque ele poderia pensar assim, para n maior que 2, 1 sobre n, eu imaginando que esse log aqui é, na verdade, o ln, né? 1 sobre n log de n vai ficar, para n maior que 2, né, a partir de 3, 1 sobre n log de n, o log de 3, se esse log aqui é ln, o log de 3 fica maior do que 1 já. Então, 1 sobre n log de n para n maior que 3 já vai ficar menor do que 1 sobre n, porque o denominador vai ficar maior. Só que não adianta nada 1 sobre n log de n ser menor que 1 sobre n, porque a série harmônica diverge. Então, ela não empurra essa aqui que ela está dominando para baixo. Né? Teria que ter isso aqui. Aí essa aqui divergiria, você provaria. Só que isso aqui não acontece. Na verdade, o que acontece é isso aqui. Então, comparação ficou um pouco difícil aqui. Que outra série, se não for harmônica, você vai usar? Sei lá, 1 sobre n log de n, comparar com o quê, né? Então, comparação ficou um pouco comprometido. Outra coisa, poderia pensar teste da razão. Se você fizer teste da razão, olha só, também ficaria complicado, porque razão você precisa fazer a n mais 1 sobre a n. Como é que ficaria a n mais 1 sobre a n? Ficaria 1 sobre n mais 1 log de n mais 1, 1 sobre n mais 1 log de n mais 1, dividido por 1 sobre n log de n. Aí você inverte, passa multiplicando n log de n dividido por n mais 1 log de n mais 1. Aí é claro que isso aqui, log de n mais 1. Essa parte aqui, n sobre n mais 1, obviamente vai para 1, quando n vai para o infinito. Mas essa parte aqui também vai. Log de n dividido por log de n. Agora eu não vou saber fazer aqui, tá? Devia ter feito essa conta antes, mas deve ser possível demonstrar que log de n dividido por log de n mais 1 vai, na verdade, para 1. Tá? Isso aqui provavelmente, quer dizer, a minha impressão é a seguinte: esse AN mais 1 sobre AN, ele vai convergir para 1 inconclusivo. Tá? O teste da razão fica inconclusivo. Então, comparação não ficou legal com a série harmônica, o teste da razão ficou inconclusivo, porque esse limite aqui vai para 1, apesar de eu não saber agora que é ao vivo demonstrar. Essa parte aqui com certeza vai para 1, mas a minha intuição diz que essa aqui também vai para 1, mas eu agora não vou saber fazer, tá certo? Provavelmente vai para 1 inconclusivo, vou arriscar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Teste da integral. Como é que a gente faria ali o teste da integral? Bom, a gente está vendo que o AN aqui é 1 sobre... Então, teste da integral, né? Teste da integral. A gente está vendo que o AN é igual
a 1 sobre n log de n. Então, isso implica que a f de x, que a gente vai considerar para fazer a integral, a f de x vai ser 1 sobre x log de x. Claro, a partir de para x maior que 2, para não ter problema. Né? Vocês percebem a importância desse x maior ou igual que 2. Vocês percebem a importância do somatório aqui ter começado em 2. Se você começasse em 0, teria o 0 aqui no denominador. Se você começasse em 1, teria o log de 1, que é 0. Então, já começou no 2 para evitar esses dois problemas. Então, a função também a gente considera a partir de 2. E a integral também. Então, aí como é que fica? Integral de 2 até, no fundo, n, né? Depois a gente passa o limite, de 1 sobre x log de x dx. Aí faz uma mudança de variável. Y igual a log de x. Aí, dy dx igual a 1 sobre x. Né? Então, o dx, passando o dx para cá, você pode trocar o dx dividido por esse x aqui por dy. Então, a integral vai ficar assim. Outra coisa, os limites, né? Os limites de integração. Quando x igual a 2, isso implica que o y é igual a log de 2. Log de 2. Quando x vai quando x igual a n, quando x igual a 2, isso implica que o y é igual a log de 2. Quando x tende para infinito, isso implica que o y vai para infinito também. Tá lá. Então, fazendo a substituição ali, como é que fica a tua integral? Ela fica, quando x é para infinito, não, desculpa, quando x é igual a n, né? Ali eu não coloquei infinito, eu coloquei n. Quando x é igual a n, isso implica que y é igual log de n. Pronto. Log de n. Então, vai ficar integral de log de 2 até log de n, o 1 sobre log de x vira 1 sobre y, e o dx sobre x vira dy. Então, fica dy sobre y, que é igual log de y, indo de log de 2 até log de n, mas log de 2 até log de n. Mas, se você voltar aqui no lugar do y, o log de x, que ele era originalmente, você já pode até voltar aqui, né? Vai ficar, isso aqui é uma coisa que log de y, só que no lugar do y você coloca log de x, log de x. E aí volta para os limites originais, de 2 até n. Então isso aqui vai dar igual a log de n menos log de 2, o que, quando você passar o limite para n tendendo a infinito, isso vai também, esse aqui vai ficar parado, e esse log de n vai para infinito. Tá? Então, essa integral diverge. Tá? E, portanto, a série diverge também. Portanto, a integral de 2 até n, 1 sobre x log de x dx, x sobre log de x dx, diverge, daí a série somatória de n igual a 2 até infinito, 1 sobre n log de n diverge também. Tá? Então tá aí um videozinho falando do teste da integral com um exemplinho para os alunos contemplarem. E fica essa lousa salva aí, depois eu compartilho no Google Classroom com você. Vou encerrar a gravação aqui.